Só para continuar a piada que eu ia dizer, então no carnaval aqui, que é animadíssimo, e como a cidade é pequena, fica tudo muito concentrado, né? Vocês podem imaginar. Quer dizer, você nunca vai a um bloco, porque o bloco está sempre onde você está. Inclusive, se você deixar, eles invadem a tua casa, não é? Então, o que aconteceu que no sábado passado eu estava no bloco do Zé Pereira, porque já me vestiram a camisa, literalmente, dele, e nós ficamos um tempo enorme, pulando o carnaval, bebendo e tal. Eu perdi o meu chaveiro, não é? Aí eu fui dormir, depois voltei no bar onde o meu chaveiro devia estar. Aí uma mulher aqui que trabalha aqui no artesanato viu e disse assim para mim: Amália, você perdeu o seu chaveiro? Eu disse assim: eu estou procurando. Ela disse: também nesse balacobaco a pessoa perde o chaveiro ou a mulher. Não é? Então, para vocês perceberem essa coisa do bom humor, não é? E eu lembrei do Luiz Fernando Veríssimo. Ele frequentava muito Bangu e disse assim, e comentou essas coisas populares de Bangu e disse: Bangu é um bairro cheio de... é um viveiro, essa é a palavra dele, é um viveiro de poetas ocultos. Você tem que perceber, não é? Prestar atenção. E quando ele falou de Bangu, é claro que não é só Bangu. Porque vocês devem saber que Bangu é um bairro do Rio de Janeiro, não é? Que fica inclusive perto, tem colado a ele Padre Miguel, que é de onde é a Mocidade Independente de Padre Miguel, que é uma escola de samba famosa. Então, esta é a força das falas populares, que evidentemente no carnaval elas ficam mais fortes ainda, não é? Então esse é um exemplo muito interessante. Então isso do Luiz Fernando Veríssimo, um cara da sensibilidade dele, ter percebido isso, não é? Que tem muito que ver com isso, que já vamos falar mais, que o Lotman menciona. As sociedades, em geral, elas estabelecem um jogo entre norma e desvio da norma. Isso é fundamental. Mas em algumas, diz ele, há como verdadeiros surtos de desvio. Os surtos de desvio eles são de tal força que desequilibram o possível nexo, muitas vezes necessário, entre norma e desvio. O carnaval é um caso desses, o carnaval no Brasil, não é? Tanto que a Maria Fernanda, que não está aqui ainda, ela estudou a gambiarra e a feira como expansão, não é? Como algo que se expande. E aí, inclusive, o Lotman cita o Bakhtin, que foi o cara que, o russo que estudou a ideia de carnaval na Idade Média. Evidente que o carnaval na Idade Média acontecia em certas datas. Ele era mais marcado. Muitas vezes a carnavalização, cuja ideia de interação entre elementos heterogêneos está muito presente no carnaval, ela invade lugares não carnavalescos. Isso é uma coisa importante para a gente estudar, né? Daí, e isso tem que ver com coisas que a gente está sempre falando, sobre a mestiçagem, que relaciona elementos muito variados vindos de todas as partes e estabelece uma espécie de vida como variação. Outra coisa que Lotman fala muito. A vida como variação.
Ensaios de Semiótica Soviética. São ensaios deles da década de 70, não é? Uma época que o Brasil estava numa situação bastante difícil, como sabemos. Então, Ensaios de Semiótica Soviética, Horizonte Universitário. Talvez o Christian possa até comprar em Portugal, ou achar em Portugal, se houver. Quero preveni-los, para quem for ler, se ainda não leram, que tem aquele modo de dizer português, que às vezes pode incomodar, não só a sintaxe, mas, claro, vocês lerão com uma facilidade. E eles têm aqueles modos de dizer, não é? Assim como impacte, em vez de dizer impacto, e por aí afora. Não é? Uma série de palavras que não são as mais correntes no português do Brasil. E tem também uns erros de edição, quando você vai ver a nota, o número da nota, onde aparece a nota, não é o número que foi indicado no texto. Então, vocês não... Ele foi assim. Vocês insistam, não fiquem chateados por causa disso com a leitura. Mas ele é um livro que faz um mapeamento imprescindível dos modelos semióticos e da importância da cultura, da relação entre norma e desvio da norma, como as culturas são diferentes umas das outras, como há culturas que são mais semânticas e outras são mais sintagmáticas. Há culturas mais metafóricas, outras mais metonímicas, e assim por diante. Então, tem um prefácio muito bom de um português, um prefácio que mostra de maneira muito clara dados fundamentais sobre a semiótica, desde o começo, desde dados mais antigos até Peirce e depois Saussure e etc. Não é? Nos artigos do Lotman, ele mostra o débito que ele tem com relação ao Bakhtin e ao Tinianov, por exemplo, que é um autor que eu sempre insisto com vocês. Não é? Então, eu não tenho dúvidas que esta coletânea irá ajudar muito a vocês no que vocês fazem. São muitos temas que nos interessam, não é? Que eles tratam, como o Lotman insiste, por exemplo, nos seus artigos, vou falar umas coisas aqui e acolá apenas. Não é? O Lotman insiste sempre nos seus artigos sobre, desde o primeiro artigo, sobre o problema da repetição, de como ela pode fazer com que determinados setores da cultura percam complexidade e comecem a não informar mais nada. E há uma espécie de estagnação. O que está acontecendo muito no Brasil ultimamente em certos setores. Por exemplo, ele diz aqui: o desenvolvimento atual da teoria da comunicação mostra, ele fala atual, desenvolvimento atual, mas esse é um artigo dele de 1970, certo? Mostra que a interação é o contrário do nivelamento. A comunicação entre dispositivos idênticos é inútil.
é precisamente o nivelamento dos homens que determina a parada na comunicação. Esta torna-se demasiado fácil e funcionalmente completamente inútil. Temos conversado muito sobre isso. Isso se dá a partir dessas oposições fáceis. Pelo contrário, a especialização das diversas esferas da cultura, fazendo da comunicação um problema semiótico complexo, determina uma simultaneidade recíproca que a alimenta. Então ele vai dizer também depois sobre a importância da sinonímia, porque a repetição e o nivelamento sempre recusam a sinonímia, que é essa contínua expansão de palavras parecidas, mas que dizem alguma coisa diferente no som e no sentido, e que geram uma espécie de expansão, em que se amontoam muitos desvios, às vezes. Isso aqui no Brasil, isso se pratica muito, inclusive na música popular, não? Eu já dei muitas vezes esses exemplos para vocês. Vejam Águas de Março, do Antônio Carlos Jobim, não? Como se pratica essa sinonímia a perder de vista, não? Rancho da Goiabada e por aí afora. Isso faz parte da música popular. Tanto ele como outros autores dizem, quando sem sinonímia, a poesia não existe. A poesia necessita sempre a sinonímia para existir, inclusive porque é necessário um determinado lugar que a incompreensão habita. Não se vive na criação apenas com compreensão, com entender as coisas. Há um território razoavelmente vago de incompreensão, que tem que ver com a imprevisibilidade criada pela luta contra o previsível. Isso ele desenvolve também nesses textos bastante. Então, são muitíssimas coisas interessantes. E por isso que se faz necessária a semiótica. Não? Eu cheguei à conclusão de que nós somos, na verdade, aqui nesse grupo de pesquisa, bons semioticistas. Não? Eu me considero um cara mais ligado à semiótica do que eu pensava antes. Não? Que se vocês forem ler, vou repetir para vocês aqui, uma frase famosa do Charles Sanders Peirce. O Lottman se aproximou muito do Peirce. O Lottman, sendo russo e da escola de Tartu, ele não tem nenhum problema para se aproximar de figuras dos Estados Unidos, desde que sejam figuras importantes, claro. E deixe-me achar aqui essa frase que eu quero ler para vocês. É uma frase sempre muito repetida. O Peirce disse o seguinte, quando escreveu para a Lady Welby. Vocês sabem que ele nunca pôde dar aula em faculdade, porque, evidentemente, ele sabia mais do que as universidades poderiam suportar. Menos um explorador da atividade de classificar e lançar o que se chama semiótica, isto é, a doutrina
da natureza essencial e das variedades fundamentais de toda a semiose possível. Ou seja, a gente só pode compreender as coisas direito se a gente analisa como que tal linguagem se comporta semioticamente. Vou dar um exemplo para vocês, o mais simples que eu consegui, que eu posso dar para vocês. Bom, esses semioticistas, é isso que eles fazem. Então, eles começam a estudar semioticamente as roupas das pessoas, galardões que as pessoas colocam no peito, roupas de presidente, roupas dos reis. Por exemplo, eles examinam demais tudo que o Pedro o Grande, esse famoso monarca russo, utilizava para poder compreender como que ele chegou a ser tão admirado e, ao mesmo tempo, como que ele entrou numa debacle repentina. Este estudo de análise, ele é que consegue revirar as coisas do avesso. Mas então, vou dizer o que eu pretendia dizer. Porque eu quis pegar um exemplo a que todos tivessem acesso, não é? Tendo em vista que os exemplos poéticos eles são tão complexos que às vezes dificultam para certas pessoas a penetração. Porque num poema a quantidade de incompreensão que funciona semioticamente é muito grande, ou a quantidade de coisas que são quase signos e que funcionam semioticamente. Como disse o próprio Bakhtin naquele livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem, há muitas palavras em formação que ainda não têm uma significação própria e, no entanto, elas têm um valor semiótico muito grande. Então, o exemplo que eu ia dar é o seguinte: vocês sabem que numa mesa de jantar, normalmente há uma tendência e um costume de se colocar sentado à cabeceira o pai, não é? O pai senta à cabeceira e normalmente a mulher e os filhos sentam em outros lugares da mesa. Isso estabelece, evidentemente, uma relação de poder, ainda que não perceptível pelos participantes, muito atuante, porque o mundo todo, como se compõe semioticamente, ele faz com que todos os elementos sígnicos tenham uma atuação. É claro que uma pessoa pode não ser absolutamente paternalista e sentar à cabeceira. A mulher dele mesmo pode querer que ele fique ali, nem se sinta, e se sinta até mal se o pai não se sentar ali. Às vezes essa cadeira, a cabeceira onde ele se senta, é inclusive maior do que as outras. Há casos em que ela é maior do que as outras. E isso é uma coisa típica em todas as mesas. Então, uma mesa de jantar, como todas as mesas, ela não é inócua. Até em mesas assim muito pobres ou de favela, vocês irão observar que, na maioria dos casos, o homem senta numa parte assim, que é considerada a cabeceira e que lhe concede, lugar que lhe consegue uma visão maior e uma espécie de proeminência, não é? Então, este é um problema sígnico e ele funciona da seguinte maneira: se a mulher resolve dizer, não, você não senta mais aí, só eu sento aí,
a situação continua a mesma, porque simplesmente se inverteu o mando sem se conseguir uma modificação dos códigos sígnicos comportamentais no que tange a este ato, que não é desimportante, não é? Afinal de contas, a gente passa a vida sentando em mesas para comer. Não é? Então, não é uma coisa secundária. Comer não é uma coisa secundária. Não é? Então, tanto que vocês devem lembrar, pelo menos eu lembro, quando era pequeno, sentava à mesa no meu lugar de filho, e o pai sentava à cabeceira, às vezes ele chegava mal-humorado, e a gente logo pensava, a coisa não está boa, não é? Isso tinha que ver com essa distribuição dos códigos do sentar domésticos. Os semioticistas russos passaram a estudar isso demais, essas composições dos códigos. Não é? Então, reparem bem, se um filho resolvesse expulsar o pai e sentar ali à cabeceira, a situação continuaria a mesma. Não é? Se a mulher fizesse isso, a situação continuaria a mesma. A única maneira de se poder modificar esta situação sígnica, que implica uma hierarquia codificada, é a variação. Não é? É você estabelecer uma variação nos lugares de sentar que impeça que se estabeleça o isolamento daquele que está ao comando e que também não se perpetue a oposição apenas. Então, isso é um pequeno exemplo fácil da constituição do mundo sígnico, com os seus códigos. E como uma pessoa muito, digamos assim, libertária, revolucionária, ela pode, muitas vezes, obedecer o modo de arrumação dos códigos do mundo reacionário e totalitário. Este é um exemplo bastante simples do que pode ocorrer. Eles estudam muito isso, os semioticistas. Não? Então, quando a gente começou a trabalhar o Vozes do Barroco, eu comecei a justamente, nesse artigo que foi aceito, eu comecei a perceber como as vozes da natureza, elas tinham uma formação semiótica que se comunicava com as vozes humanas, e as vozes humanas, por sua vez, entravam nas escrituras de maneira muito variada. Então, existe quase que uma espécie de combinatória em palimpsesto dos elementos semióticos. Esses artigos que estão aqui vão desenvolvendo estes temas que eu estou tentando ameaçar para vocês. Não é? Então, a sociedade vive numa espécie de luta em que determinados grupos da sociedade lutam para que, pela repetição unitária de determinados sistemas, e outros procuram, de alguma maneira, modificá-los, tendo em vista isso que os
Lothman repete tanto, que é o dinamismo da cultura. A cultura tem um dinamismo e que se dá em todas as ações humanas. Então, mas os signos têm muita força, não é? Tanto que um pai que senta sempre à cabeceira, não é? Ou o marido, ele pode nunca chegar à conclusão seguinte: por que estou me sentando aqui, nesta cadeira, que me fornece um certo comando? Ele pode nunca conseguir chegar a essa conclusão. O Lothman e o Uspensky dizem, por exemplo, quando vocês lerem o livro todo, vocês verão que a complexidade é muito maior do que eu estou tentando transmitir para vocês. Estou fazendo apenas aproximações. Então, diz ele aqui, num dos artigos, como este, por exemplo, aqui, que se chama Sobre o Mecanismo Semiótico da Cultura. É um artigo muito bom, que ele escreve junto com Uspensky, que trabalhava com ele na escola de Tartu. Era um dos caras bons lá da escola de Tartu. Então, reparem, voltemos ao meu exemplo, assim, que parece bem vulgar, não é, da mesa. O cara que se senta à cabeceira sempre, ele talvez nem conheça essa sua posição do sujeito. É uma posição do sujeito. Nisso aí, ele é levado a não perceber. E isso ele não consegue dizer: por que eu vou sentar aqui, afinal? Não é? Então, ele chegar e dizer para a mulher: agora você sempre senta aqui, e ela aceita, não adianta nada, vocês percebem logo, porque se mantém a mesma situação. A única solução é a variedade contínua. A variedade contínua incomoda muito. Ela causa uma espécie de dispersão, não somente no poder, mas ela causa uma espécie de dispersão que possibilita novos encontros culturais riquíssimos, que a pessoa tende a evitar. Pessoa, quer dizer, essa pessoa, não é? Dominada por este gesto, porque isso é um gesto cultural. Tanto que a pessoa chega na hora de comer e já vai e se assenta no seu lugarzinho, né? Assim como pode ter também uma poltrona que é mais confortável, em que sempre aquela pessoa mais velha, meio mais séria, senta, e ela fica ali naquela poltrona, e outras pessoas sentam em lugares mais desconfortáveis até. Isso se espalha. Ou seja, o que é a vida cultural? É isso. A vida cultural é isso, gente. Não é outra coisa. Isso. Os espaços todos são habitados dessa maneira. Então, diz ele aqui, depois de muita coisa boa, não é? Ele vai dizendo, aí ele diz aqui, ele e o Uspensky, a contradição entre a aspiração constante de levar ao extremo a sistematicidade, essa, então, é uma tendência cultural nas sociedades. Levar ao extremo a sistematicidade. Uma sistematicidade que pretende se estabelecer daquele modo. E, agora ele vai dizer outro, e a luta contínua contra o automatismo da estrutura, isso é um automatismo da estrutura. Você sentar numa mesa sempre no mesmo lugar, e pior, porque é um lugar que lhe confere poder. E todo mundo passa a achar aquilo muito bonito. Papai senta aqui, vai sentar na sua cadeira, papai. Aí ele chega e senta.
Às vezes ele pode até conceder a alguém o direito de sentar ali no lugar dele. E a pessoa é capaz de ficar contente com isso. E a luta contínua contra o automatismo da estrutura, originado por tal aspiração, está íntima e organicamente enraizada em toda a cultura viva. Isso está em todos os lugares. Então, tanto que uma sociedade como a nossa, habitada por tanta gente que veio de tantos lugares do mundo, nesta nossa sociedade, a brasileira, ainda, imagina, principalmente na classe média, é importante o homem sentar no lugar que lhe dá esta condição, digamos assim. Para vocês verem a importância ideológica dos estudos semióticos. Por isso que eles incomodam tanto. Porque eles conseguem mostrar as entranhas desta posição do sujeito que evita a variedade do viver. Bom, estou dizendo isso para você porque este exemplo que eu dei, eu já procurei observar em muitas pessoas revolucionárias, bacanas, e todas elas sentam naquela cadeira mesmo, não é? E a mulher concorda, contente com isso, que ele tenha que sentir. E aí, feministas, homossexuais, todos praticam isso. E, claro, eu nunca falei nada, porque se você for falar, eu já sei o que eu vou escutar, mas que besteira, Amália, isso é completamente desimportante. O que isto interessa? Então, isto se relaciona com aquele outro símbolo que eu falei para vocês, já em aula, né? Pessoa que costuma chamar a mulher de esposa, não é? Esposa, assim, dessa maneira bastante comportada, com esse ó fechado, respeitoso, não é? Quero te apresentar a minha esposa. É claro que a pessoa que diz isso, na maioria dos casos, ela não pode não ser uma pessoa autoritária. Mas aí ela elimina, o que fica eliminado aí? A grande sinonímia de que fala o Lotman. A sinonímia é que essa pessoa é mulher, amiga, namorada, o nome dela próprio, outros nomes que sejam mais risonhos, sexualizados, etc. Essa é a sinonímia necessária. Isso vale para todo o vocabulário. A gente aprende muito quando estuda a língua, porque a língua é o sistema mais organizado da cultura. Por ela ser o sistema mais organizado, mais complexo e organizado da cultura, por isso que a gente consegue falar e se entender, ela é o lugar também onde pode se praticar as maiores vilezas, no sentido de redução das capacidades da língua. Nisso é muito interessante, eu queria indicar para vocês também, junto que se combina muito com isso, um livro do Jacobson. O Roman Jacobson é conhecido nosso, que é saído dos formalistas russos, era amigo do Tinianov, e numa época que o Lotman era moço, era mocinho. Então, ele vai mostrar o Lotman como língua e cultura são duas coisas que estão uma dentro da outra. Não há superioridade nenhuma da língua sobre nenhum lugar da cultura. E nenhum lugar da cultura tem superioridade sobre a língua. A língua está imersa na cultura. Então, uma frase dele que pode dizer já bastante sobre o que nos interessa, do Jacobson, é esta frase aqui, que está na página 12, do artigo A Linguística em suas relações com outras ciências, onde ele diz: acrescentemos que
a menos que estas duas noções complementares, essas duas noções que ele vai expor, não é? Autonomia e integração, estejam intimamente ligadas uma à outra, nosso esforço acaba desviado para um fim errôneo. As coisas se relacionam todas umas com as outras. Então, ainda que a gente tenha que analisá-las separadamente, a gente tem que ver o lugar em que elas estão integradas às outras coisas. Este é um movimento do pensamento a que as pessoas se recusam. Eu acho muito curioso isso. Se a pessoa analisa uma coisa isoladamente, ela não consegue mais ver essa coisa marcada pela relação. Se ela estuda só o que é heterogêneo, ela perde a capacidade de analisar as coisas separadamente. Então ele vai dizer aqui, o Lotman, o que acontece, né? Ele diz assim, qual é o risco? Ou a salutar ideia da autonomia degenera em preconceito isolacionista. Parece que ele está falando para o Brasil de agora, não é? E não, isso aqui é muito antigo dele. A ideia da autonomia degenera em preconceito isolacionista. Nocivo como qualquer bairrismo de meia tigela. Separatismo, degenera também, ele quer dizer em separatismo e apartheid. Aí ele diz o outro lado do problema. Ou enveredamos pela trilha oposta e comprometemos o sadio princípio da integração, substituindo a indispensável autonomia, porque tudo tem que ter uma autonomia, por uma intrometida heteronomia, aliás, colonialismo. Em outras palavras, cumpre dispensar igual atenção às particularidades e peculiaridades na estrutura e desenvolvimento de qualquer província dada do conhecimento. E, além disso, a seus fundamentos e linhas de desenvolvimento comuns, bem como a sua dependência mútua. As pessoas não conseguem fazer isso, eu fico admirado. Eu fico muito admirado disso. A pessoa, por exemplo, passou dificuldades na vida, começa a falar das suas dificuldades, aí começa a falar só dela, aqueles outros, e acaba, e passa a ser um estudo absolutamente solipsista e egocêntrico. Este é um artigo, e ele vai desenvolvendo isso mais, não é? Nesse texto aqui, onde ele também volta a falar do Charles Sanders Peirce. Não é? Tanto o Lotman como o Jacobson, devedores da grandíssima contribuição do Charles Sanders Peirce ao estudo do signo. Então ele fala que ele mostra aí a contribuição do Tinianov sobre o dinamismo da cultura. A cultura é dinâmica, por mais que você queira impedir esse dinamismo. Privilegiando estruturas fixas, ela começa a comer por baixo, digamos assim. Não é? A parte dinâmica começa a comer por baixo e a roer e a moer aquelas estruturas fixas. Isso se dá normalmente por um contínuo, ele vai desenvolver isso muito bem, aproveitamento do que é extrasistêmico.
inclusive, queria lembrar aqui, a pessoa precisa estar preparada para aproveitar o extrasistêmico. Ou seja, aquilo que não está previsto pelo que você estabeleceu, não é? Para a sua vida, para seu estudo, como sendo absolutamente permanente. Não é? Por isso, a gente só pode tratar o barroco e a mestiçagem como algo em expansão e num contínuo aproveitamento do que está fora dele. Não é? Você não vai transformar o barroco e a mestiçagem naquilo que ela não é. Justamente a mestiçagem é o lugar da sinonímia mais radical que possa se imaginar. O Luiz me mandou outro dia, o Luiz está aí ainda? Tá, parece que está. O Luiz me mandou outro dia Aqui, Amália, estou aqui. Valeu, cara. Desculpe, que às vezes eu me perco aqui nos nomes. O Luiz, então, me mandou um texto tão interessante do escritor argentino Ricardo Piglia. É um grande escritor argentino, Ricardo Piglia, falando que o Piazzolla e um outro tangueiro, um pianista tangueiro, qual é o nome dele mesmo? Gandini, não é, Luiz? Um nome assim. Vou olhar aqui e te falo, peraí. Tudo bem. É bom saber o nome, porque os caras são muito bons mesmo para terem feito isso. Então, isso aparece narrado num diário do Ricardo Piglia. É o Gandini, Amália. Gandini. O pianista que tocava com Piazzolla. Isso aí. O pianista que tocava com Piazzolla. Então, então, o extrasistêmico inclui, inclusive, o acaso, o ruído, não é? O erro. E o erro. Vocês sabem, vocês conhecem, nós já comentamos muito esses poetas todos que se aproveitam do erro, do falar errado do povo para criar coisas impressionantes, que antes não tinham sido criadas. Na música popular, nós temos o Adoniran Barbosa, e por aí afora, o Oswald de Andrade pratica isso muito. E no mundo inteiro tem gente que faz isso. Mas então, o Ricardo Piglia narra que o Gandini e o Piazzolla estavam escutando uma apresentação. Era apresentação, era um tango, Luiz, que ele estava tocando? O Hermeto Pascoal? Eu não lembro. O Hermeto estava tocando El Dia Que Me Quieras. Pronto, era um tango. Estava tocando. Isso, era uma gravação. Isso aí, estava tocando e o Piazzolla e o Gandini escutando. Isso já é uma coisa bacana, né? Eles estavam escutando o Hermeto Pascoal, que é uma figura excepcional da música popular brasileira. Vocês sabem, ele toca em qualquer coisa. Ele faz música em qualquer coisa. Para falar em aproveitamento de coisa extrasistêmica, o Hermeto Pascoal chega ao nível do absurdo, para dizer de alguma maneira. Outro dia apareceu ele tocando uma música, ele estava dentro de um lago fazendo borbulhas com a boca rítmica, não é? E ele e também toca os instrumentos normalmente, né? É muito plural, não é? Cara, e trabalha essas conexões rítmicas todas. Então, eu estava tocando, imagina, El Dia Que Me Quieras, que é essa maravilha de tango, e o Piazzolla e o Gandini viram que houve um erro num acorde do Hermeto Pascoal. Esse erro criou uma tendência de aproveitamento, e eles começaram a elaborar musicalmente a partir deste equívoco no acorde, e inclusive geraram movimentos futuros do tango a partir do erro do Hermeto Pascoal. Reparem bem, que enorme relação, que, veja bem, a estrutura do tango, que é uma estrutura que tem uma parte fixa, não é? Do que é o tango. Olha ali, o Luiz colocou o texto. É isso, Luiz, que você fez? Coloca aí. É o melhor, a gente lê o Piglia. Para vocês compararem isso com as coisas da semiótica russa.
e do aproveitamento do extrasistêmico. Dá para colocar, Luiz? Coloquei o texto. Coloquei o texto. É porque apareceu ali no canto, né? Já tá ali no chat, Amálio. É porque eu não sei pôr, né? Isso aí que você me mandou, eu não sei. Se você apertar o quarto botãozinho, que é um balãozinho, Amálio, aí da reguinha, o quarto aqui botãozinho... embaixo, aqui embaixo. Vai aparecer do teu lado esquerdo, acredito. Veja. Ah, tá aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Então, olha lá. O Ricardo Pilha contou a história de que Piazzolla e o pianista Gandini estavam num quarto de hotel escutando uma gravação de Hermeto Pascoal, um músico brasileiro, grande pianista, que a certa altura, tocando El Dia que Me Queiras, Hermeto errou um acorde e, em vez de um Lá, tocou um Ré menor. E o efeito fez um dos dois, Piazzolla ou Gandini, dizer que naquela falha, naquele deslize ao tocar a melodia, se abria uma porta para renovar a tradição do tango. Porque os dois enxergaram nesse equívoco uma música futura, a possibilidade de alterar deliberadamente a emoção do tango e, a partir daí, improvisar uma versão mais livre que seguisse os caminhos não explorados da melodia. Foi isso que Gandini fez nos seus pós-tangos. Pegou a música e avançou improvisando e associando rumo a novas regiões da tradição tanguista. Então, este é um exemplo bem claro do dinamismo da cultura. No caso aqui, como todos os semioticistas russos dizem, a arte é um lugar mais alto, mais complexo, é isso que eles dizem, mais complexo da cultura. E ela está, a arte, sempre acesa para o extrasemiótico, né? Inclusive aqueles lugares mais problemáticos. Quem fez isso muito, vocês sabem, é o Oswald de Andrade, no Brasil. Inclusive escrevendo poemas em tupi, alguns que estão no Manifesto Antropófago, tem uns poemas dele, onde a gente não conhece as palavras em tupi, mas aparecem aquelas regiões sonoras que vão habitar e se desenvolver em poemas futuros. Então, eu acho que com isso eu deixei mais ou menos notória a importância dessa coletânea aqui. E fiquei muito contente, claro, porque ele também elogia o Tinianov como um dos fundadores dessa noção do dinamismo da cultura a partir das periferias, tendo em vista o fato de que a África e a América Latina são a periferia da periferia da periferia. Então nós temos essa enorme vantagem, não é? Criativa. Mas, como isto é muito assustador, quase, para dizer de alguma maneira, sempre aparecerão as forças culturais ideológicas, melhor dizendo, que tentam reduzir isso. E muitas vezes as forças que tentam reduzir isso são aquelas saídas exatamente do mundo que se pretendia revolucionário. Como o que estamos vivendo agora
no mundo e fortemente no Brasil. Por isso que coisa que eu não costumo fazer, indiquei para vocês há uns 2 ou 3 dias atrás um texto sobre economia, tirado de uma revista eletrônica muito boa. Eu recebo muita coisa boa dessa revista, chama-se Instituto de Pesquisa Alexander von Humboldt, que é sobre esses grandes conglomerados milionários que existem nos Estados Unidos, com garras no mundo inteiro, e que exigem, para emprestar dinheiro a bancos, etc., estados, governos, universidades, exigem que eles cumpram determinadas exigências de participação social. E me interessou ler isto porque é o que o Antônio Risério fala no seu livro, Identidade, Mestiçagem e Liberdade. Que é a sigla deles parece que é ESG, se bem eu lembro. Então, isto é uma situação muito atual que nós estamos passando. E por isso que existe também essa espécie de união entre forças que nunca estiveram unidas, né? Ou seja, universidades, conglomerados internacionais milionários. Esses conglomerados têm um nome que eu esqueci agora, não sei se holdings ou coisa parecida. E o mundo dos bancos. Isso tem gerado uma pasmaceira muito grande e tem gerado uma produção cultural. A mídia, outro lugar que eu esqueci de dizer, né? Tem gerado uma produção cultural muito fixada apenas em conteúdos da moda e não na complexidade semiótica dos componentes que agem nos poemas, na pintura, na escultura, nas artes em geral, seja qual for. E isso aparece de várias maneiras em vários lugares, né? Outro dia eu me interessei por um programa que apareceu na Arte 1. Arte 1 apareceu um programa sobre escritoras inglesas que se interessavam pela paisagem. Escritoras inglesas do século XVIII, XIX, tem umas bem conhecidas como Jane Austen, Daphne du Maurier. Essa Daphne du Maurier escreveu um livro chamado Os Pássaros, que depois foi encenado por Hitchcock, o famoso filme Os Pássaros. Foi essa mulher que escreveu. Então eu vi, é muito interessante esse programa, porque ele é apresentado por uma mulher que 90% das pessoas entrevistadas são mulheres também.
As escritoras são mulheres, ela que apresenta é mulher, as pessoas chamadas para entrevista são mulheres. E o que me levou a ver este programa, que me interessou, é que o programa, na apresentação, dizia o seguinte: para essas escritoras inglesas, é mais importante, para essas escritoras inglesas, quem escreve os livros é o lugar onde elas vivem e não elas mesmas. Eu disse, puxa, daí pode sair uma coisa muito boa, não é? Mas aí, decepcionantemente, eu vi já dois programas. Um sobre a Daphne du Maurier e outro sobre a Jane Austen. Eles só relacionam os livros dela com assuntos de conteúdo. Escreviam durante a guerra, que relatavam a guerra, ou que descreviam uma paisagem, etc. E ninguém ameaça falar sobre em que medida, ou seja, como que a escritura dessas mulheres se relaciona com a paisagem. Qual é o modo de escrever delas que tem que ver com a paisagem dos lugares onde elas viviam? De que modo elas elaboram os códigos do seu romance a ponto de que eles captem a paisagem? Porque, evidentemente, se eu nasci em Santos e sou um escritor, e eu só falo de Santos em termos dos conteúdos que é em Santos, eu não estou fazendo nada demais. Absolutamente demais. De que modo eu elaboro, através da minha escritura, ou seja, as letras, as sílabas, as palavras, as entonações, a composição das frases, o modo de organizar os capítulos, de que modo eu faço isso, tendo em vista o fato de eu ter vivido, delas, no caso as inglesas, terem vivido em um determinado lugar. Eu acho que o risco é que, se falasse isso, elas nem saibam do que se trata. Vão achar que eu estou falando em sânscrito. Então, porque o que existe aí é a tal separação entre forma e conteúdo. Então você analisa as pessoas só pelo conteúdo do que elas trataram. Porque não sabe investigar semioticamente, analisar semioticamente esta escritura, que sempre inclui sonoridade, traços suprassegmentares, entonações, uma sintaxe que modifica os modos de dizer. Eu nem estou dizendo que é desinteressante o que aparece como conteúdo, mas o que aparece como conteúdo tem que aparecer encravado e disseminado, prolongado, complexificado por esse modo de utilizar a forma. Então aí eu vi, puxa, que pena, fizeram um programa para falar bem, evidentemente, falar da capacidade das mulheres de escrever e desenvolver as coisas. Imagina, evidentemente, que as mulheres têm capacidade para fazer qualquer coisa igual ou melhor do que o homem. Mas aí não conseguiram dizer o que seria mais importante. Talvez até descobrir um modo feminino de dizer a paisagem, e que apareceria na escritura delas, porque são mulheres. Veja que interessante. Esse é um
Esse é o calcanhar de Aquiles, né? Esse sempre é um calcanhar de Aquiles. Então, em todas as coisas, todas as linguagens, elas, nos seus modos de composição, revelam algo que o conteúdo isolado disso não consegue dizer. Porque há elementos gestuais, não é? Que são modificadores. Uma marchinha de carnaval, muito provavelmente, certamente, cantada na cidade de Santos, no Rio de Janeiro, ou em Torres Vedras, ou em outro lugar, ela vai ser uma marchinha diferente, conforme ela seja através de elementos formais cantada. Conforme os ritmos sejam mais ou menos acelerados. Isso é tão mais difícil quanto mais interessante e quanto mais necessário. Assim, bom, eu trouxe um exemplo aqui do Piazzolla, né, que é muito claro a respeito disso. Novas regiões da tradição tanguista que se desenvolveram a partir daquele equívoco num acorde do Hermeto Pascoal. Isso acontece em todas as artes. E todos esses elementos de ritmo, o ritmo dos escritores é diferente um do outro. Evidentemente que essas escritoras inglesas foram boas, elas devem ter um ritmo de escritura para captar a paisagem. Porque senão basta você dizer, estou aqui sentada me balançando em meio à selva de Hampshire. E pronto, e acabou, você já está... É isso que é se relacionar com a paisagem? Evidentemente que não. Essa é a... Então, por isso que aparecem essas classificações do signo no Peirce. Essas classificações do signo fazem sentido, porque ele percebia muito um signo quando ele era ligado mais à natureza, quando ele era ligado mais a outro signo, e quando ele se transformava num signo mais habitual. E isso, como ele disse, dava em miríades. Isso se dá, o Lotman já diz assim, os códigos numa sociedade complexa se dão através de uma convulsão massiva. Vocês vão ver. É isso aí, pessoal. Quer dizer, é isso aí, quer dizer, a complexidade é essa aí. Por isso que diz aqui o Lotman de novo, né? Pode-se afirmar com certeza que uma obra de arte é o que existe de mais complexo e de funcionamento ao mesmo tempo mais eficaz entre todas as coisas que o homem criou até o momento. Eficaz porque não há nenhum desperdício, né? Num bom poema as coisas todas se combinam entre si, desde a letra até os versos e até as estrofes.
Então, a leitura desse livro aqui, Ensaios de Semiótica Soviética, junto com esse primeiro artigo do Jacobs, ele combina muito com as coisas que a gente já conhece desse pessoal, não é? E que, como estudiosos de arte, principalmente, e de literatura, eles têm um pendor para privilegiar estas convulsões que a arte provoca. Lembrem-se daquele artigo que a gente já comentou aqui, a Ariane gosta muito dele, eu já escrevi em artigo meu, aquele artigo do Tiniano, onde ele fala que gosta das coisas mal acabadas, não é? As palavras mais rombudas, as coisas mais estragadas, não é exatamente isso que ele diz. Não é? Porque todas essas coisas são completamente extrasistêmicas. São elas que, no futuro poderão provocar rebeliões e reversões na arte e até mesmo na sociedade. Uma pessoa pode adquirir o gosto de tentar combinar o que é heterogêneo. Isso é falado também pelo Rothman continuamente. Quer dizer, o heterogêneo ele pode sim estar sempre entrando em combinação. Por isso que a palavra diverso apenas ela não significa nada. Você dizer que uma coisa é diversa da outra, ou seja, um cavalo é diverso do burro? Sim, e daí? E daí? O que interessa é você criar pontos de contato entre as coisas diversas. Daí, insisto, né, na importância da figura do oxímoron. Porque o oxímoron, ao reunir coisas antípodas, ele obriga a que habitemos no meio. Quando ele reúne coisas antípodas, não está pedindo nunca uma solução, uma terceira coisa que resolva aquelas. Essa figura filosófica do termo latino, conjunctio oppositorum, ou seja, a conjugação, a coincidência dos opostos. Nunca chega, o oxímoron nunca cria uma coincidência entre os opostos, mas sim cria um vasto mundo relacional. Então, o simples fato dessa mulher aqui ter dito para mim, naquele balacobaco, tem gente que perde o chaveiro, outras perdem a mulher. Não é? Essa capacidade que ela teve de passar do chaveiro para a mulher, isso é uma coisa excepcional, né? Porque isso é um quase oxímoron. O oxímoron não precisa ser perfeito, né? Não precisa ser perfeito. Podem ser aproximações oximorescas, que elas já são muito interessantes. Isso aparece muito nos boleros. Os grandes boleros são feitos de oxímoron. Não é aquele bolero miente-me mais. O cara diz que a mulher mente, mas ele diz a tua vida é mentir, aí chega uma hora e ele diz assim, miente-me mais, que a tua mentira me faz feliz. E pronto, criou uma obra de arte. Ao invés dele se manter na oposição do reclamão chato, ele disse, eu quero você assim mesmo. Não é? Então, a música popular ela é uma lição para isso. O oxímoron, às vezes, ele aparece pela enumeração excessiva. Ele não aparece só assim, de uma maneira resolvida, em 2 termos. Ele aparece, às vezes, pela enumeração excessiva, como em Águas de Março, por exemplo, do Jobim. Não é? Outro dia mesmo eu escutei uma canção e quis saber de quem era. E, para surpresa minha, era uma canção que eu gostava muito, era do Erasmo Carlos. Eu disse, porra, o cara era bom. Esses nossos compositores medianos, eles têm lances assim grandiosos, não é?
nem precisa citar outros, não é? Então tem aquela canção do Erasmo Carlos, que é Onde você estiver, não esqueça de mim. Vocês devem ter escutado, né? Cantar isso, e a Nana Caymmi. Onde você estiver, não esqueça de mim. Aí ele vai falando de várias maneiras, pedindo para a mulher não esquecer dele. Aí ele diz assim, mesmo que você esteja com o amor que te faça feliz, onde você estiver, não esqueça de mim. Pronto, conseguiu o que queria. Porque ele atingiu aquela região em que habita uma incompreensão relacional. E isto é comum na música popular brasileira, não é exceção. Eu já falei para vocês daquele outro bolero que a Nana Caymmi também canta, do Escreve-me. O cara pede para a mulher escrever, escreve-me e tal, você precisa e tal, ainda que seja com borrões, escreva-me. Ainda que sejam más notícias, escreve-me. Porque eu não posso viver sem isso. Isso é uma maravilha. O cara atinge o outro lado das possibilidades do dito, do dizer. Você vai me escrever, me diga sempre coisas boas, que bom, você me escreve sempre, que maravilha. Então, tudo bem, nada demais, mas estamos dentro do sistema estabelecido, do perceptível. Não é isso que se busca quando escreve. Inclusive, queria dizer, ele não está mais aqui, parece. O Christian está aqui. Christian, escute quando puder o Rancho da Goiabada, porque é um caso extremo disso aqui que eu estou falando. O Rancho da Goiabada, que é do Aldir Blanco e era cantado pelo João Bosco. Mas isso tem demais na música popular brasileira. Então, essa sinonímia que eu estava falando, sem a qual a poesia não sobrevive, ela existe na nossa vida diária. E ela existe também, não só verbalmente, ela existe gestualmente. O carnaval é um dia... o carnaval é uma época em que isso se aprofunda e aparece numa quantidade muito grande. Muito bem. Abreu, pode me escrever o e-mail aí, você está prometendo. Terence, obrigado pela presença, hein? Mário, cheguei um pouquinho atrasado, mas consegui. Chegue atrasado, não, tá tudo bem. Beijo para todos. Muito bem, o Luiz anda ocupado, apareceram umas aulas novas para ele. Luciana também. É isso, pessoal, da minha parte por hoje. É isso. Independente de qualquer coisa que vocês possam falar ou não, a gente podia marcar uma reunião para daqui a dia 20, né? Hoje é dia o que mesmo? Hoje é dia 6. 6 e 7, 13, 13, 7 e 20, é isso? Isso. Então podíamos marcar uma reunião para o dia 20, às 14 horas.
A gente continua conversando sobre essas coisas todas e vamos vendo em que estágio estará o nosso projeto. Não é? Aliás, é evidente que o barroco ele se apodera da mestiçagem e leva esses mecanismos de desestruturação do estruturado às últimas consequências. Essa é uma das tendências do movimento barroquizante. E que aparecem não só na escrita, mas nas entonações de voz. Não é? Como diz o Lotterman aí numa frase, uma das vantagens da entonação sobre a escrita é que a entonação ela não mente. Né? A escrita ela pode aparecer como uma mentira, se não for bem combinado. Passo que a entonação é muito reveladora das coisas. Você pode dizer uma coisa e a entonação revelar o seu contrário. Aquilo que um francês aí, eu esqueci o nome dele, parece, um linguista francês chamou, tudo isso que se esconde atrás do sentido e aparece nas entonações, timbres, alturas e tons, chama de traços suprassegmentais. O grande escritor, o bom escritor, ele força os traços suprassegmentais mesmo na escrita. Ele os força a aparecer mesmo na escrita que não é poesia, porque a poesia vive disso também, desses traços. Mesmo quando não é poesia, quando é, digamos, uma literatura no sentido mais conhecido. Então, minha gente, é isso aí. Quero agradecer muito vocês estarem aqui presentes nessa semana de carnaval. Isso, pelo menos para mim aqui em Iguape, é uma semana de carnaval. Você não consegue... Em São Paulo a gente se livra mais. Uma cidade grande a gente se livra mais do carnaval. Aqui não dá. Eu vou me livrar indo para os bloquinhos, Amaro. Bom, mas aí você vai procurar. Que bom, você vai procurar. Tá certo? Sim. É. Já fiz até a lista ontem. Não, e também eu estou falando disso tudo aqui do carnaval, mas não tenho nada contra quem não vai brincar carnaval, tudo bem. Então, essa época não era para a gente ter reunião. Tanto que a PUC vai começar as aulas dia 26. Então, vocês viram, a complexidade das coisas é de tal ordem que você não pode medir as coisas a partir de oposições. Tem que reconhecer que há oposições, mas você não pode fundamentar teorias a partir da oposição. Então, dia 20 estaremos juntos de novo. Christian, muita sorte em Torres Vedras, aí na sua pesquisa. Como já disse, conte comigo para qualquer coisa. O mesmo para Abreu, estou dizendo isso, aqui no Brasil. Perfeito. Maior abraço para vocês. Tá bom, até dia 20. Tá. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Bom carnaval. Tchau, tchau. Bom carnaval.